Olá pessoal, bem-vindo a todos. Meu nome é André Silva, sou engenheiro geotécnico, host, idealizador, apresentador desta nova jornada que nos estamos lançando aqui, esta nova iniciativa que é o IM Geotech Podcast, que faz parte do canal do YouTube com o mesmo nome, que é o IM Geotech. Estamos aqui hoje iniciando e tratando, e vamos começar com o nosso episódio inaugural. Aproveito para fazer algumas notas introdutórias para vocês entenderem qual é o objetivo deste projeto. O que temos aqui, o IM Geotech, o canal em si, ele se propõe a compartilhar informações acerca de instrumentação e monitoramento geotécnico, que é uma área muito específica dentro da geotecnia e que infelizmente nós ainda não temos uma vasta bibliografia e tantos conteúdos assim disponíveis em português, que eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios e que nos estamos a propor aqui, que é disponibilizar e compartilhar esse tipo de informações, todas em português, porque é algo que ainda existe, não é? A barreira linguística, ela existe e, portanto, vamos deixar isso para um público mais geral aqui, falando português e mais acessível. Isso é um dos primeiros objetivos. Dentro do canal vamos ter diferentes tipos de conteúdos, vídeos introdutórios, vamos falar de tecnologias, vamos falar de alguns casos de estudo, vamos ter aqui o podcast que estamos aqui a iniciar hoje, vamos ter um pouco de tudo. Portanto, o podcast em si, ele vai ao ar todas as quartas-feiras, vamos ter uma frequência semanal de podcast, diferentes tipos de convidados que nós vamos ter, convidados de mais diversos quadrantes dentro da instrumentação geotécnica. Estamos a falar de pessoal que trabalha com projetista, consultor, empresa fabricante, empresas que fazem instrumentação e integração de instrumentação geotécnica. Podemos falar de pessoas que trabalham em grandes departamentos de geotecnia, de empresas de mineração, hidroelétricas, concessionárias rodoviárias, ferroviárias. Tipo, a comunidade é vasta, tem muita gente. Não sei se, eu acho que neste momento a gente tem mais convidados que episódios. Portanto, acredito que temos muita gente aí para falar e esse é também um dos grandes objetivos, que é dar voz para as pessoas que querem falar de instrumentação geotécnica, que eu acho que é algo que é necessário, não é? E nós vemos devido aos desastres recentes que tivemos, não só de encostas, não só em barragens, não só em túneis e outro tipo de estruturas, que ela se faz necessária. E normalmente ela só se lembram dela quando dá problema. E aí quando dá problema é que eles perguntam: cadê o resultado do inclinómetro, cadê o resultado do piezómetro, porque é que não estava funcionando e não deveria ser tudo automatizado. E aí nós vamos falar sobre isso também e vamos desmistificar um pouco essa parte. Portanto, esse é o objetivo. O objetivo é o objetivo principal do canal e aqui do podcast. E em termos disso, eu também aproveito para falar da repercussão. O canal foi lançado no primeiro dia de setembro. Eu fiz o lançamento, coloquei nas redes sociais, especialmente no meu LinkedIn, em que teve um feedback muito, mas muito interessante, até além daquilo que eu esperava. Eu sabia que a comunidade era grande, mas não sabia que estava tão ávida por esse tipo de conteúdos. Portanto, para vocês terem ideia de alguns dados aqui, o post foi colocado sexta-feira de manhã, e depois disso, até há poucos minutos, dei uma olhada aqui no celular e estávamos com 2.500 visualizações, 90 reações, 20 comentários e 9 compartilhamentos. Ultrapassou qualquer tipo de post de LinkedIn que eu já tenha feito no meu LinkedIn pessoal e profissional. Portanto, muito contente com a repercussão que está a ter. Obviamente que em termos de conversão, em termos de subscritores do YouTube, ainda está crescendo. Neste momento estamos já com 60 subscritores em alguns dias, mas como a gente sempre fala de brincadeira, aperta o sininho, subscreve o canal para nos ajudar aqui na parte de evoluir em termos de quantidade de pessoas que nós conseguimos alcançar. E para finalizar, e para não me alongar muito, não é? Porque isso aqui não é sobre só do canal, é acerca dos convidados também, e queremos dar voz para essas pessoas. Portanto, o primeiro convidado que eu trouxe aqui, também para vocês saberem qual é o critério para ser chamado aqui, não é? Tipo, o critério é, primeiro, estar envolvido com instrumentação e monitoramento geotécnico. Esse é o primeiro. O segundo é se vocês têm experiência e conhecimento que vale a pena partilhar, e felizmente tem muita gente no mercado que o tem. Mas este convidado aqui é particularmente especial para mim, não é? Porque
nada mais justo porque chamar a pessoa que me introduziu à instrumentação geotécnica. Se existe o André Silva, que trabalha com instrumentação e monitoramento geotécnico, é por causa deste convidado. Foi ele que me tomou debaixo do braço há quase 12 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, e que disse assim, por aqui tens que fazer isto, tens que fazer assim, é assim que faz o inclinómetro, é assim que faz o piezómetro, é assim que faz o extensómetro, é assim que faz o taxómetro, assim que faz a estação total. E foi ele que me disse, é por aqui que tens que ir. E muitas vezes a dificuldade para quem está a começar a carreira nesta área é saber por onde ir. E muitas vezes eu não tenho um mentor que diga assim, vai e faz por aqui. E isso eu acho que é de grande valor, e esse foi o meu critério principal. Se eu estou a começar algo e eu estou aqui, é por causa dessa pessoa. Portanto, eu vou também aproveitar para homenagear esta pessoa e o meu caro amigo e mestre também, Denis Suzuki. Portanto, o Denis, estamos aqui com ele hoje, engenheiro civil, mestre em geotecnia pela USP, conta com mais de 15 anos de experiência atuando com monitoramento de obras e investigações geotécnicas. Atenção, não estamos só falando de instrumentação geotécnica, o Denis também tem uma vasta experiência em sondagem. Atuou nos mais diversos tipos de obra, dentro de barragens, portos, ferrovias, rodovias, e tem atuado também nas principais obras de infraestrutura no país que estão em andamento. Portanto, atualmente o Denis é empresário e diretor de engenharia na MMF Projetos. Aceitou prontamente o meu convite. Eu acredito que foi também o primeiro que mandei o convite e prontamente foi aceito. E estamos aqui com eles. Denis, muito bem-vindo. Obrigado, André. Fico honrado aí com esse convite aí. Eu que já acompanho sua carreira aí desde sua chegada ao Brasil, né? Venho vendo sua evolução e como você tem desenvolvido, tem crescido. E fico muito contente, assim, nessa nova iniciativa aí que você toma de divulgar um pouco mais o nosso mercado de trabalho, nosso ramo, que é tão específico e que pouca gente conhece ainda na infraestrutura, né? Então, muito obrigado pelo convite aí, André. Tem nada que agradecer aqui, eu é que tenho que agradecer. Então vamos lá começar pelo início, não é? Eu vou começar aqui até pelo início, que eu e o Denis, a gente já se conhece há uns anos, mas há certas coisas que eu também não sei, portanto eu também estou aqui a ouvir com vocês e também vou aprender aqui esta história, não é? Eu já ouvi essa um pouquinho, mas eu quero saber com mais detalhes. Portanto, a pergunta que se faz aqui, muitos de nós, é como é que tudo começou, Denis? Fala um pouco de ti, como é que começou este bichinho da instrumentação? Como é que tudo começou? Não, eu vou começar ali falando um pouquinho como é que começou minha carreira acadêmica, né? Eu ingressei na faculdade na Unesp ali em 2001, né? Depois consegui no segundo ano uma transferência para a USP e tal, e acabei formando ali em 2008, né? Nesse meio tempo aí tive uma passagem aí pelo Japão, fiquei um tempo lá por uma experiência pessoal mesmo de vida, né? Regressando ao Brasil lá em 2004, 2005 mais ou menos, já comecei a estagiar em 2006, né? E a empresa, naquela época que eu como estagiário, eu estava iniciando os projetos de instrumentação, né, os serviços. Então foi assim, eu entrei logo na instrumentação muito de cara, assim, né? Eu como estagiário, eu sempre tive essa vontade de aprender, querer absorver conteúdo, né? E o meio geotécnico era muito novo, assim, né? Não sabia bem que um geotécnico atuava naquela época, né? E a instrumentação caiu assim como um desafio para mim. Então, uma das primeiras obras aí foi um aterro industrial, onde tinham vários instrumentos, a gente fazia nivelamento, piezômetros, e tudo era novo para mim, né? Foi um grande desafio querer aprender todo esse conteúdo, lidar com os profissionais de campo, saber detalhes técnicos de como funcionam os instrumentos. Gerir o projeto. Total. E a partir dali, então, foi só aparecendo coisas novas, entendeu? E cada vez mais exigindo mais estudo, mais dedicação. E foi assim que começou, né? E desde então, desde 2006 aí até hoje, tô focado na instrumentação. É claro que fiz outros trabalhos assim
nesse meio tempo, né? Trabalhei um pouco com consultoria, trabalhei um pouco com investigações, sondagens, amostras, ensaios específicos, sabe? E a sondagem é particularmente importante, não é? Porque para tu instalares os instrumentos, tu tens que saber como furar para colocar lá, não é? E essa experiência complementar é essencial também. Isso, devido à necessidade, né, de ter perfurações, necessidade de fazer os furos para instalar os instrumentos, acabou ali também, eu acabei atuando um pouquinho ali, né, tomando conta das equipes. Então, tive a oportunidade ali de fazer outras coisas, não só relacionadas à instrumentação, né, diretamente à instrumentação, mas com geotecnia no geral. No geotecnia no geral. E que eu acho que também é muito importante, não é? Porque nós estamos numa área tão específica, mas nós temos que entender o contexto onde nós estamos trabalhando, não é? E o facto de tu teres esse background, só desculpem, de vez em quando eu vou soltar estes termos em inglês, desse background nos outros contextos, é muito bom, especialmente quando tu estás a fazer instrumentação, porque tu consegues ter uma visão de como é que o projetista pensa, de como é que o teu técnico de instalação pensa, porque ter essa visão é meio caminho andado para o sucesso. Eu acho que essa parte de teres essa experiência te facilita muito na gestão do projeto no geral. Porque muitas vezes a gente pensa que o projeto é só chegar lá e começa a olhar o dado na tela, não é? Ou na planilha do Excel, mas tem todos uns passos antes. E o facto de teres essa experiência realmente, cara, eu acho que é sensacional. Mas dentro disso, estavas a falar de 2004 para 2006, mas quando tu começaste a fazer esses primeiros instrumentos e tu foste de projeto para projeto, o que é que te fascinava? Porque é que tu dizes assim, pô, este negócio aqui é legal, eu quero continuar isso? Porque tem muita gente, a gente lembra da nossa história, assim, tem muita gente que tu já deves ter treinado, mas acabou não seguindo a área, não sentiu esse fascínio. Né? Portanto, o que é que tu viste ali, assim, cara, isto aqui é legal, cara, eu quero seguir isto? O que me fascina um pouco na instrumentação é tanto o desafio, né? Porque cada obra é um projeto diferente, é um instrumento diferente, exige uma qualidade, né? Na informação específica, né? Uns exigem uma precisão maior, outros nem tanto, né? E essa questão de ser novo, né? De sempre precisar estar correndo atrás, né? E aprendendo mais, e logo em seguida tendo a possibilidade de colocar isso em prática, né? Então, do estudo, né? da escola para o campo, né? Era uma coisa que sempre me motivou, sabe? Então, é você aprender, ler, né? Estudar e aplicar aquilo lá e ver o resultado, né? Então, isso sempre foi instigante para mim, né? O famoso método observacional. Isso. Exatamente. Então, eu acho que o que eu acho que é sensacional, né? Também partilhando um pouco da minha experiência, ela também foi por aí, não é? Porque nós olhamos muito essas teorias que nós aprendemos nas faculdades, não é? Essas teorias, elas vieram de algum lado, tá? Portanto, e uma grande parte delas foram de testes de laboratório, testes de instrumentação, surgiram de coisas empíricas, semi-empíricas e o que for, aí, esses nomes aí. Portanto, o fascinante da instrumentação é isso, é aquilo que a gente aprende na faculdade, tipo o aterro, em que o professor diz assim, eu vou apertar o aterro, vou colocar mais peso no aterro, que ele vai começar a assentar. E aí a gente tem a placa de recalque lá e realmente o cara aumentou o aterro e aquilo assentou e a pressão aumentou. E eu acho que isso é que é o fascinante, é a aplicação do método observacional, não é? Em que a gente realmente vê isso e quando tu entendes essa essência, eu acho isso sensacional, né? Quando a gente realmente ao vivo consegue ver que as coisas estão de acordo ou não é? Depende do que nós estamos a prever. Portanto, eu acho que isso é bem legal da instrumentação, não é? E eu acho que também um dos objetivos do podcast aqui é também partilhar essa perspectiva, não é? Que grande parte das pessoas quando inicia acaba meio que caindo de paraquedas, não é? Ou é estagiário, ou tinha uma vaga na empresa ali de geotecnia, de instrumentação que ninguém pegou, e aí surgiu para o cara tocar ali a obra ali de instrumentação e acabou se interessando. E eu acho que é bom partilhar essas histórias de como é que as pessoas iniciaram as suas trajetórias, né? Aqui acho que é importante falar isso aí, porque a instrumentação é um assunto muito pouco discutido, né, na faculdade, né, nas universidades. Eu mesmo, por experiência, aí, tive uma aula só sobre instrumentação que falava de forma geral, assim, sobre os instrumentos, nada muito específico, né?
E a gente sente, a gente que trabalha com isso, sente essa falta, né, falta de oportunidades, falta de cursos, palestras, profissionais mesmo capacitados para discutir, né, sobre instrumentação, né? Então, por isso que eu, mais uma vez, aí, te parabenizo pela iniciativa, né? Eu acho que é um pouco do que pode ser feito aí para divulgar ainda mais, trazer, né, profissionais bons aí para a área, e só assim a gente vai conseguir crescer, trazer mais, né, gente interessada, talvez facilitar de alguma forma a entrada de tecnologia no Brasil, né, implantação de coisas novas. Eu acho que é só isso, chamando a atenção e trazendo interesse para o assunto, sabe? Eu acho que isso é definitivamente um dos grandes objetivos aqui que a gente está tentando promover em termos de... Porque realmente o mercado brasileiro é bem desafiante. Eu sei que também temos audiência fora do Brasil, não é? Por causa as minhas origens lusitanas, não é? Mas é bom tu teres falado isso, porque não é só no Brasil, e que as pessoas tenham noção disso. Não é só no Brasil, não é só em Portugal. No geral, os cursos de geotecnia, eles não têm uma área específica, salvo raras exceções. Mas no geral não tem matérias específicas acerca de instrumentação geotécnica. E isso depois a Jusant traz dois problemas, que é, normalmente quando nós estamos a falar, existe um desconhecimento geral, geral de quem não está associado ao meio, do que é a instrumentação, não é? Mesmo dentro dos próprios engenheiros civis. Mas tem muito engenheiro civil que não tem ideia, não tem ideia o que é que nós fazemos, não é? Eles veem lá um pessoal lá na obra, colocaram umas coisas no solo, e eles não sabem bem, depois passam a máquina por cima e tal. Muito comum. Mas a questão aqui é, tipo, temos essa parte do desconhecimento e depois temos a parte da escassez de mão de obra. Seja da mais técnica, o pessoal seja mais técnica de engenharia, seja mais técnica de campo. E o que eu estou a dizer, assim, tipo, para fazer isto em campo também é preciso ser altamente especializado. Então estamos a falar de cursos técnicos especializados, estamos a falar de pós-graduação, uma série de coisas aqui que não existe na demanda que é necessário, porque o mercado pede isso. Portanto, eu acho que isso é importante citar, então, essa questão do acesso, não é? Eu, pessoalmente, eu acho, no meu curso de especialização, eu acho que se tive 1 ou 2 horas de instrumentação, foi muito. O professor falou, olha, tem aqui uns equilíbrios, faz isto, assim, assim. Então, não entramos muito no detalhe, acho que foi matéria de estruturas de suporte de terras, acho eu, se não estou em erro. Mas não entramos muito nisso. Mas, de qualquer forma, o desafio é esse, não é? O objetivo aqui da plataforma é trazer essa conscientização e ter mais gente que faça podcast, gente que faça post no LinkedIn, gente que faça vídeo no YouTube, Instagram, o que for. E eu acho que essa parte aí, o caminho é esse, é a gente partilhar essas informações, porque a partir do momento em que a gente partilha e dá esse acesso à comunidade, a comunidade ela cresce toda junto. E aí, crescendo toda junto, fica mais fácil a gente trazer novas tecnologias, discutir com os clientes. É muito mais fácil discutir com clientes que têm um entendimento nem que mínimo da importância do que tentar convencer o cliente para colocar o negócio na obra primeiro. Portanto, eu acho que isso é a grande questão. Mas eu acho que tem muita gente, né, que tem interesse, né, sobre o assunto, né, que quer talvez trabalhar, né, nesse meio, mas não sabe como, entendeu? Então, acho que é legal eu falar um pouquinho, né, de como que eu comecei, como que eu me capacitei, mas basicamente foi correndo atrás, né? Foi sendo curioso, né? Lendo muito sobre os instrumentos, perguntando, tive muito contato, assim, com o pessoal de campo, né? Pessoas experientes que já trabalhavam na área aí, eu tive essa oportunidade, né? Sou muito grato a vários deles aí, né? E isso me ajudou muito, mas sempre foi movido, assim, pela curiosidade, pelo desafio, sabe? De querer saber mais e melhorar, né? E com o tempo isso vai sendo... as demandas vão aparecendo naturalmente, assim. Então, você começa a participar de reunião, você é questionado, como é que... Por que esse instrumento está respondendo dessa forma? Que comportamento que é esperado? Então, a gente procura se aprofundar um pouco mais na parte de análise também, né? Então, eu acho que naturalmente isso aí vai surgindo, essas necessidades, da onde você tem que, né, focar e melhorar, sabe? Se aprimorar. Então, e aproveitando o gancho que tu trouxeste aí, tipo,
O que é que tu achas, assim, desde que começaste até hoje em dia, o que é que achas que é os maiores desafios do mercado brasileiro? Independentemente do setor, seja infraestrutura, seja mineração, seja outros setores. O que é que tu achas que é o maior desafio hoje em dia? O mercado da infraestrutura aqui no Brasil, André, é grande, né? A gente sabe que a infraestrutura aí envolve todos os serviços necessários para a gente fazer desenvolver o potencial socioeconômico do Brasil, né? E pelos estudos aí, a gente precisaria aí de uns investimentos da ordem de 400 bilhões anuais aí pelos próximos 15, 20 anos. Caramba. A gente sabe que, né, nos últimos anos esse investimento em infraestrutura só vem diminuindo, né? Hoje, nesse ano aí, por exemplo, teve um aumento na verba e é esperado aí cerca de 200 bilhões, né? Mas ainda é um valor muito abaixo do que precisa, sabe? Um país continental como o Brasil. O país poder tanto fazer a manutenção do que já existe, mas também poder ali cobrir os gargalhos, né? Mesmo assim, a gente está falando aí de investimentos de 200 bilhões anuais, né? Então, tem muito... Isso só para manter, né? Então, é um mercado enorme, mas que ainda tem muito a ser feito, né? Tem muito investimento, muito a ser feito, muito crescimento para ser realizado. Mas em termos de comparando, o que é que tu tens visto, por exemplo, se comparares o mercado de infraestrutura com o mercado de mineração? O que é que achas que são as grandes diferenças? O mercado da mineração, primeiro que é um mercado privado, né? Então movimenta muito mais dinheiro, as questões dos acidentes que ocorreram aí também criaram novas leis, novas regras, né? que obrigam, né, essas barragens, né, as mineradoras a instrumentarem de forma automatizada, né? E esse fator aí acabou por introduzir essas novas tecnologias, né? Permitir essa evolução, pelo menos no mercado da mineração, né? Na infraestrutura é diferente, né? Primeiro que começa falando se for o caso, instrumenta, né? Recomenda a instrumentação. Recomenda-se instrumentar, não obriga, né? Não obriga de uma maneira... Mais do que obrigar. Tipo, às vezes a questão assim, só desculpa te cortar, que é a questão que eu vejo muito assim, não é só a lei e a supervisão. O que se coloca na mineração e que tem uma grande diferença é que na mineração, apesar de ter a legislação, tem uma supervisão bem apertada, que garante que essa lei é seguida. E isso aí é que torna a lei efetiva. Portanto, e isso tem consequências em termos da expansão do mercado, não é? Que associado aos grandes orçamentos, maiores orçamentos do que a infraestrutura, não é? E eles também não têm questões públicas associadas, porque são mais ágeis, decidem o que eles querem fazer com o dinheiro, juntamente com as normas e tudo mais. Tem um outro tipo de vamos lá, mais uma palavra, mindset. Tem um mindset diferente na forma como aborda a questão da instrumentação. E que eu acho que é bem interessante que tu estava a falar, tipo, é como se estivéssemos em mundos diferentes, né? Tipo, a gente está aqui em São Paulo, tem uma coisa de infraestrutura e os orçamentos são uma coisa e a postura é uma, e a gente vai em Belo Horizonte e vai falar com o pessoal da mineração e os caras estão lá usando o state of the art, estão a usar as mais altas tecnologias, cheio de telões e tal, e aqui a gente ainda está fazendo as coisas manuais em alguns aspectos. Mas isso está mudando e felizmente a gente tem visto a coisa mudar, e por isso mesmo, a gente tem acesso à informação, é possível fazer, está aqui no Brasil, outros países, mas a tecnologia está chegando e as pessoas estão ganhando mais experiência aplicando isso aí. Portanto, uma das coisas também que eu acho que seria interessante, a gente já falou aqui dos desafios da instrumentação, mas eu acho que também não sentes que, por exemplo, essa falta de especialização também leva a uma carência de mão de obra, que hoje em dia a gente procura um técnico, procura um engenheiro, procura uma série de profissionais associados à instrumentação e não vejo que o fato de ter essa informação está a levar a tanta falta de profissionais? Esse é um outro problema, né? Porque, assim, num projeto de mineração, de barragem, a instrumentação é um das questões fundamentais, né? Para a segurança da barragem, né? Então, isso aí já é tanto previsto em lei aí, que precisa ter e tal, e
precisa ser automatizado, que é feito, né? Então, é um projeto bem detalhado. Então, na infraestrutura, acho que talvez devido à falta aí de mão de obra qualificada, assim mesmo, né? Tanto parte de engenheiro como parte de campo, sabe? A instrumentação acaba meio que sendo deixada de lado. Então, assim, sempre 90% dos casos aí que eu acabo pegando, assim, escutando, o pessoal esqueceu de prever alguma coisa de instrumentação. No projeto. No projeto. Então, o que dá para fazer? Então, o que é investido é sempre o mínimo, é sempre o mais em conta, né? Nem sempre é o necessário, né? É menos do que o necessário feito. Exatamente. Então, tá aí um problema, né? Eu acho que... Começa lá atrás. Começa bem lá atrás. Antes de chegar no projeto, exatamente. E isso restringe muito a gente, né? Então, muito do que é feito hoje ainda é feito de forma convencional, é coisa que a gente vem fazendo há 50 anos, não é? É instalar aqueles instrumentos mecânicos, uma precisão não é tão boa, a frequência também é a mínima possível que a obra consegue sustentar ali, né? Então, fica difícil introduzir essas novas tecnologias no setor de infraestrutura devido a isso, sabe? Essa falta dessa previsão no orçamento. Esse planejamento, né? basicamente. Planejamento. Né? Porque eu acho que é um ponto importante que tu traz aqui, que é a questão do planejamento, que é assim, o facto de, por exemplo, na mineração tu tens uma legislação e uma supervisão que te exige isso, obriga as empresas a se planejarem muito antes. E quando falas em planejamento, estamos a falar em... ela já sabe que precisa dos instrumentos, ela sabe que precisa de comprar os instrumentos e já está contando até com tempos de importação, porque já sabe que grande parte dos instrumentos são importados, os automatizados e até os manuais, porque a gente tem que ler manualmente. Parte deles são importados e tem toda essa previsão. Na parte da infra ainda tem essa questão de no projeto isso não está previsto, portanto não vai para a planilha de quantidades, e aí quando é preciso realmente licitar o projeto, está a faltar ali quantidades, aí tem que fazer aditivo, e aí a gente já sabe que o negócio ali entra nas burocracias e acaba não acontecendo da maneira que a gente prevê. Portanto, a palavra-chave é planejamento. Planejamento falta de planejamento devido à falta de conhecimento. Portanto, eu acho que é importante isso. Mas já que estamos a falar em tecnologia, existe alguma tecnologia, desde que tu começaste, não é? Tu começaste com as coisas mais manuais, não é? Mas hoje em dia, com o que já tens trabalhado, existe alguma tecnologia aí que tu sempre quiseste trabalhar? Algumas coisas que tu dizes assim, olha, isto aqui é legal, gostaria de implementar, ou já implementei aqui nos teus projetos? Eu sempre acreditei que, assim, que a gente, na parte automatizada, né? Hoje a gente vive num mundo aqui que a gente consegue acender uma lâmpada, automatizar a sua casa toda, abrir cortina, né? Ligar a TV. Bater palma. Bater. A gente consegue fazer tudo, né? E é inadmissível que a gente não possa fazer algo do tipo nas obras onde precisam, né? Inserir esse tipo de tecnologia onde precisa, né? Então, eu sempre acreditei que o futuro é automação, entendeu? Isso porque a gente consegue resolver muitos problemas, né? Tanto em questão de frequência, qualidade das leituras, né? Problemas climáticos, mas tem um problema de custo, né? Tem um problema de custo, mas eu sempre acreditei que isso aí, esse é o caminho, né? A instrumentação tende a caminhar para isso, né? E já trabalhei com vários tipos de tecnologia, tenho orgulho de dizer que eu instalei muitas das coisas aqui, primeira fibra ótica instalada aqui para monitoramento em túnel, outros sensores lineares também, né, para monitoramento de deslocamentos horizontais, convergência. Então, acho que a linha é sempre essa aí, sabe, na parte automatizada. Legal. Eu sei que a gente trouxe aqui algumas imagens, não é, para ilustrar esta parte da tecnologia. Tu tinhas separado alguma coisa. Aí, se desse para partilhar aqui na tela, para quem nos está a ver essas imagens,
para a gente ilustrar um pouquinho melhor daquilo que o Denis está Isso aí falando. são fotos de algumas obras aí que... O Denis trouxe algumas fotos de projetos em que ele trabalhou aqui na sua carreira. Essa aí, a foto aí a gente monitorou uma base de pilar aí, né? Então, bem ao lado da marginal. Acho que pode ir passando as fotos. Pode ir aí. passando as fotos. Isso aí são fotos mais gerais aí, né? Dos tipos de obra que eu já atuei aí. Que é a obra da... Que é o piscinão, Esse não é? aí é um piscinão, né? Piscinão. Onde foi... Esse aí foi um caso de emergência, né? Onde a gente pode ver aí que teve um recalque excessivo na parede de contenção. Isso aí é um muro enorme de gabião aí que... Um dos mais muros de gavião da América Latina, que a pelos gente vistos. monitorou aí o deslocamento nele também. Esse aí também, imagem do piscinão aí, né? E que tipo de monitoramento que Esse aí foi aquela foto lá era de um ensaio de perda d'água, parte de ensaio aí, né, que eu já trabalhei um pouco. Ok. O famoso inclinômetro, não é? O famoso inclinômetro aí, vamos monitorar deslocamento horizontal. Esse aqui era onde? Estás em cima de um... Esse Tá alto. Esse é um talude em Santa Catarina ali que tem um colúvio ali que vem se movimentando de forma bem lenta e a gente vem acompanhando ele aí. Aqui está... Isso aí é um túnel, né? O acesso de um túnel aí que também atuamos. Parte de túneis aí, trabalhamos bastante também. Túnel NTM, que vocês estavam a trabalhar com convergências, né? Estão a ver o Isso, pessoal ali a puxar a fitinha ali. Isso, aí ainda sendo feito de forma manual, né? Manual, então, usando aí o extensômetro de fita. Aí é possível ver, né, toda a dificuldade que a gente tem na parte de campo aí, de acesso, de... Esse maquinário aí que adora passar por cima dos instrumentos. Interferências e isso, né? Falando que, tipo, para aqueles que não estão familiarizados com instrumentação de túneis, uma das coisas preferidas que o povo adora fazer é chegar no túnel e quando vê os ganchinhos da convergência pendurar a mangueira. Pendurar a mangueira, pendurar a roupa. Acreditem, já tem umas coisas mais inusitadas possível penduradas naqueles ganchos. Eles pensam que é de suporte da obra e na realidade é da instrumentação. Portanto, vai, Denis, continua aí. Podemos passar aí. Essa é uma obra do metrô, que o metrô em operação, então a gente fez uma visita à noite ali, onde a gente foi vistoriar um poço para monitorar a variação de inclinação dele, né? E também algumas sessões de convergência. Pode passar. Opa, que legal. Então, essa foi um projeto também inovador aí que eu acabei atuando, né? Que foi o monitoramento de uma sessão da linha 2 do metrô aí. Ela encontrava-se em operação, então esse serviço foi feito na parte noturna, né? Quando não é Volta só um pouquinho mais, por favor. O trem não transita, então Segura aí um pouco. A gente instalou um sistema com fibra ótica para fazer o monitoramento 24 horas por dia aí. Quantas sessões eram? Era só uma? Foram 2 sessões, né, com fibra ótica. Uma das vantagens da fibra ótica aí nesse caso, acho que foi fundamental, que foi a fibra não sofre interferência eletromagnética, né? Então isso foi um dos fatores aí que levou à escolha desse instrumento. Em termos de frequência também era bastante alta, acho. Sim, conterrâneos seus aí que me ajudaram nesse projeto aí, os portugueses. Portugal na área. Tecnologia portuguesa aí, né? Conterrâneos que moram na minha cidade natal, atenção. Então esse é um dos trabalhos muito comentados até hoje aí, né? Volta um pouquinho mais. Parte de monitoramento, que foi um caso de sucesso aí, que até hoje o pessoal do metrô elogia bastante. Se tu estavas a fazer o monitoramento, qual era a obra que estava acontecendo que motivou esse monitoramento? Era uma obra de um shopping ali na região da Paulista, né? Então havia uma certa preocupação com a interferência dos tirantes que iriam passar muito próximo ao túnel. Okay. Né? Então... A linha 2 é na Paulista, né? Então o cara escava ali, o túnel está ali passando. Então, né? A execução desses tirantes aí poderia gerar alguma mudança no estado de tensão ali ao redor do túnel, né? E causar algum tipo de deformação nele. Então foi necessário ali, pela linha estar em operação, né? Montar um sistema
Automatizado. automatizado, com monitoramento permanente aí, né? Putz, bem legal. Podes, acho que pode passar? Esse é um caso mais recente aí também, que a gente colocou pode ir passando. Pode passar? Um sensor linear aí, um sensor linear num túnel em execução, né? Esse é um túnel já em construção. Aquele tubozinho amarelo lá que está os sensores de monitoramento, né? Mas também, assim, uma preocupação vai ser feito um serviço ali de reforço do lado desse túnel, que também pode afetar a estabilidade de alguma forma, causar algum tipo de deformação. E por segurança, né, foi instalado esse instrumento aí, um sensor linear, com monitoramento remoto, 24 horas aí, 7 dias por semana, que continua instalado, tá, em funcionamento até hoje aí, e tem apresentado uma resposta muito boa, assim. Bem sensível às variações. Também o primeiro instrumento aí desse tipo instalado em obras de infraestrutura aí. Que legal. Quer passar a próxima? Pode passar. Opa, aqui tem outra coisa que é grande, né? São fotos aí mais de um projeto mais recente aí da nossa empresa aí, que a empresa está atuando. O projeto chama-se De Olho na Encosta, a gente tem divulgado bastante ele aí, né? Que é um programa mais completo, onde a gente tenta levar não só a tecnologia, mas a engenharia para as áreas de risco, para o pessoal mais carente que necessita desse tipo de serviço, sabe? Então a gente pegou ali a gente tem uma área monitorada robotizada, de cerca de 59, é um bairro, né? Um bairro que tem 59 hectares mais ou menos, e a gente escolheu uma região com potencial alto e médio de risco de suscetibilidade a deslizamento. Então, nesse bairro, nessa região, a gente instalou uma série de instrumentos, tem mais de 30 instrumentos instalados ali, entre esses sensores lineares para deslocamento horizontal, medidores de trinca, piezômetros, alvos para monitoramento com estação total robotizada, medições de inclinação. Segura só essa imagem aqui. Só para vocês terem ideia, aqui eu acho que eu vou forçar aqui que o Denis está. Nós estamos instalando todos esses. Eu falo como comunidade, né? Estou falando aqui como comunidade. Muitas vezes nós temos estes projetos aqui, que vocês podem ver na tela. Olhem para o declive e olhem para o acesso que têm para fazer esse tipo de instalações. Olha o desafio que é, tipo, colocar diversos instrumentos automatizados. Basicamente, vocês tiveram que entrar na casa das pessoas, eu suponho, não é? Pedir autorização. Provavelmente, eu vi algumas imagens que provavelmente vocês foram no quintal da pessoa, né? Pediram autorização e foram instalar o inclinómetro, um piezômetro, uma extensão no quintal da pessoa. Portanto, quando estamos a fazer este monitoramento de encostas aqui, em comunidade, a comunidade tem que participar também. E também temos que louvar que normalmente elas participam. E elas estão gratas por isso. E quando se explica o que é que está sendo feito ali, as pessoas elas ficam muito contentes por saber que tem um pouco mais de segurança, né? Nesse aspecto. Mas eu pedi para parar nesta imagem para vocês verem as condições de acesso que tem para tu. Às vezes o desafio não é o desafio técnico, às vezes é o desafio logístico, não é, Denis? Portanto, se quiseres explicar um pouco mais como é que foi essa Sim, essa conversa aí com a comunidade é muito, muito interessante, né? Porque o pessoal que geralmente mora nessas áreas se vê abandonado, né? E quando a gente explica a intenção, né? Do que a gente se propõe a fazer ali, instalando os instrumentos e acompanhar qualquer tipo de risco que possa ter ali, né? A pessoa se vê mais acolhida, observada, né? Se vê vista mesmo, né? Que as pessoas estão se preocupando com a condição delas. Né? Teve moradora que falava assim, só Deus que segura esse talude aqui, graças a Deus vocês vieram para, né? Vocês foram enviados por Deus. Amém. Para fazer alguma coisa. O acesso é muito difícil, né? A gente pode ver ali na foto ali à esquerda mesmo, ali tem aquela casinha de madeira ali azul, né? Ali embaixo teve um escorregamento, né? Que destruiu toda a parte de baixo da casa, né? E a parte à direita
dessa casa aí, né? É uma área que também tem o mesmo perfil de declividade ali, que se o talude vier a romper, leva todas as casas que Para estão todas as abaixo, casas, né? Exatamente. Então imagine chegar ali, chegar né, com tripé, fazer uma perfuração ali para instalar um tipo de sensor, é muito complicado, né? Nessas Exatamente. regiões aí. Exatamente. A rapaziada que está estudando e que quer se introduzir aqui ao meio, é assim que funciona, né? Portanto, não é só... Quando... Depois o Denis, eu acho que depois ele vai até falar um pouco depois depois da gestão de dados e software e tudo mais. Não é só quando chega na tela. Para chegar na tela tem que, muitas vezes, enfrentar esse tipo de situações. Inclusive falar com chefes de comunidade, né? Isso é mais radical. Enfim, passa aí mais umas imagens. Ó. Aqui, vocês têm aqui mais... Esse é um clinômetro, né, que instalamos ali naquele mesmo talude ali, né, para monitorar variação de inclinação aí. Então isto era um vale, né? Vocês têm uma encosta aqui e do outro lado vocês têm... Olha eu. Sou conhecido aqui, ó. Aí. A gente também bota a mão na massa aqui, ó, tá vendo? Outro ponto muito importante, não é porque vocês são diretores de empresa que vocês não põem mão na massa. Aqui na instrumentação geotécnica é mais comum do que se pensa. Para vocês entenderem e gerirem projetos é preciso ir lá no campo. Preciso ir lá no campo, é preciso entender o contexto, preciso conectar o sensor. Cara, às vezes parece, mas dá muita experiência. E quando vai-se discutir com um projetista, com a comunidade, fazer uma apresentação num congresso, ter esse tipo de experiência não tem preço. Porque isso realmente faz a diferença no como tu entendes como é que se faz aqui. Então aí é foto aí dos data loggers, esse sensor aí também para medir recalque, né, deslocamento vertical. Ou o tripé lá. Ou o tripé, como é que coloca o acesso aqui, não é? O tripé para fazer essa instalação. E o intuito desse programa aí é a gente, né, instalar os instrumentos, fazer análises ali geotécnicas de engenharia mesmo, né, estabelecendo limites e... Tudo automatizado isso, né? Tudo automatizado. De forma que, assim, atingindo um limite, né, de alerta, as pessoas, os moradores possam ser avisados antecipadamente, né, e saiam das suas residências em caso de risco, né, de deslizamento. Então, todos os instrumentos que vocês estão aqui, eles estão conectados com data loggers que mandam para um gateway, certo? Um gateway e depois tem um software por trás disso que depois... Isso, aí o gateway manda esses dados para um servidor na nuvem, né, onde esses dados são processados aí, visualizados através de uma plataforma também, web aí, né, tudo remoto. Pode ir passando a imagem. Então o intuito mesmo desse programa, por exemplo, o Data Logger, né? Que a gente espera com esse programa é salvar que ninguém mais morra em áreas de risco devido a deslizamento, né? Aqui já entramos num outro projeto, não é? Aqui parece que é uma barragem, certo? Isso, aí é um projeto, uma barragem também. Eu sou fascinado por barragens aí, pela magnitude, né? O tamanho delas aí, uma coisa realmente impressionante, né? Pode ir passando. E foi também umas obras principais aí, talvez mais difíceis que eu acabei atuando, né? Essa galeria, né? Isso é a galeria de drenagem, né? Por ser ali um ambiente muito confinado, muito apertado, né? E nessa ocasião aí a gente foi para instalar uma instrumentação dentro dessa galeria, né? E estava sendo executado nesse período aí o serviço de perfuração para instalar os instrumentos. São instrumentos profundos, geralmente em barragens, né? Passam de 30 metros ali, às vezes. O acesso bem complicado, né? O acesso é complicado, né? E no caso ali, a perfuração, a máquina rotativa trabalhando ali, era uma máquina a combustão. Aquela água tá Então, bombando, né? gerava fumaça, um ambiente meio inapropriado ali, né? Mas ali a rotativa, o pessoal fazendo os furos ali. Então foi um desafio grande ali, exigiu muito um pessoal bem técnico para fazer, sabe? Temos um planejamento e quem estava executando, não é? Porque não tinha plano B, ali era fazer, era para instalar esses instrumentos aí? Isso, um extensômetro múltiplo de haste. Legal. Instrumento bem
complicado de instalar bem, precisa ser muito cuidadoso com ele, né, na descida. São instrumentos profundos aí, esse caso aí acho que tinha mais de 30 metros de profundidade, né, então são várias hastes que você vai chumbando ali para monitorar o deslocamento na fundação, né. Uhum. Então foi um desafio grande aí. Aí é mais a parte de... Isso aqui já é outro projeto, né? aí também uma barragem, mas aí a parte de ensaio que estava sendo feito, aí um ensaio de perda d'água, né, sob a pressão, em furo de sondagem. Isso aqui é aterro. E aí algumas fotos aí de obras rodoviárias em aterro, né? Acho que pode ir passando as fotos. A instalação de piezômetro, né? Um dos meus mestres ali, o senhor Aurino aí, que eu sou... Esse Aurino, você vai assistir, não é? É só o grande mestre aí. O meu mestre aí, grande professor e incentivador aí na instrumentação. Sou muito grato a você, viu, Aurino? Assim como eu tentei fazer com o André, o Aurino foi o meu mentor ali por muitos anos ali na parte de campo, então aprendi muito, muito, muito com ele. Eu acho importante ressaltar isso aí, cara. Eu acho que você tem que ressaltar, tipo, esse pessoal que está ali na tela, que está ali, esses guerreiros aí, cara, estão no campo, sujos de lama, todo o dia, faça chuva, faça sol, estão ali instalando um negócio, muitas vezes com um carinho, cara, que eu às vezes até invejo. O cara está ali no meio da lama e está instalando o tassômetro, o piezômetro e ligam para ti. E assim, olha, já está instalado, olha, hoje está complicado, está chovendo, mas a gente vai dar um jeito. Às vezes está chovendo, cara, e acredito que o pessoal que mora aqui no Brasil sabe, o pessoal de Portugal não está a ouvir, cara, que quando chove, cara. E tem vezes que eu já tive pessoal que o cara teve dificuldade para entrar na obra e o cara me fez um furo de 45 metros, manual, na faca. E o cara terminou no dia, porque a gente só tinha aquela diária. Tipo, é esse tipo de pessoal que a gente lida, cara. Portanto, não é só engenheiro, então temos que dar mérito a esse pessoal de campo encarregados, porque são eles que realmente dizem assim, olha, Denis, André, vai funcionar assim não vai dar certo, assim vai dar pau, tem que furar com isto, tem que usar este revestimento. E a gente aprende com isso, com eles. Isso não está nos livros. Isso aí não está nos livros, cara. E a gente que tem experiência de 20, 30, 40, o Aurino, acho que era 5... São serviços ali que são fundamentais para a qualidade da instalação, né? Então é importante você saber como é que está sendo feito, né? Exatamente. Então um piezômetro furado com uma bentonita, com um polímero ali, não vai funcionar adequadamente. Então são detalhes ali que fazem parte ali do nosso meio aí. Então, e outro ponto que também é importante que a gente ressaltou aqui, aproveitando o gancho, que é, de nada vale ser tudo automatizado. Tipo, o importante é que ele esteja bem instalado. Se estiver bem instalado, esse é o primeiro passo. Instalou bem, beleza. Porque aí eu posso tanto ler com uma leitura manual como automatizado. Não vale a pena ter a mais alta tecnologia e o instrumento é instalado porcamente. Portanto, é importante ter muito cuidado. Grande parte dos problemas de dado que nós temos, diria, acho que li uma estatística aí, que acho que mais de 50% é por causa da instalação. E não tem erro aí. Portanto, esse pessoal que está aqui, pessoal especializado, que sabe o que está fazendo, não está brincando de serviço, também as condições desafiadoras, climáticas, inclusive, e a instalação é essencial. E muitas vezes a gente aprende essas coisas com o pessoal que está no campo, não é? Portanto, eu acho que a qualidade da instalação é fundamental para a gente ter confiabilidade na informação, né? Então, são tomadas decisões importantes ali, né? Com base nos dados da instrumentação. A gente pode parar uma obra que pode... Exatamente. Uma informação errada que pode gerar um prejuízo enorme, né, para a obra, por mão de obra parada, maquinário parado. Então, a responsabilidade é muito grande. E também para o pessoal que está no campo, é muito importante que muitas vezes quando estamos como gestor de obras de instrumentação, esse pessoal que está no campo, eles são os nossos olhos no campo. E são eles que nos vão dizer, por exemplo, há casos que tu vês uma leitura muito estranha num equipamento, mas aí o cara diz assim, não, isso foi um caminhão, uma retro que bateu no negócio e deu uma variação. Que o cara olha o inclinómetro, deu uma variação de 1 metro, assim, ok, bicho, não tem... não é, acontece. Ou o cara leu a guia errada, não é inclinómetro, tão clássico. Né? Ou tem esse cara aí, portanto, a gente sempre tem essa, eu acho que é importante citar isso, que o pessoal está no campo também, eles são os olhos, assim, não, olha, a obra está fazendo, ou às vezes temos ali um assentamento um pouco maior, o que é que aconteceu? Não, a obra aqui está aumentando o aterro, aqui está passando caminhão. Eu já tive um caso em que eu tinha uns pinos de recalque, coisa básica, em que eles começaram a recalcar e estava tudo estável. Tinha 2 ou 3 que começaram a recalcar. Aí eu fui falar com o pessoal da obra
E o pessoal da obra disse, não, aqui os caras mudaram a entrada do caminhão e o caminhão agora está entrando por aqui. Eu assim, que eram os 3 pontos. Portanto, aqui eu estava recalcando que estava passando o caminhão. Os caras, o que não era acesso da obra, devido ao contexto da obra, virou acesso. Eu, como eu não tinha ido visitar naquele dia, os caras, não, aqui agora é o acesso. E tipo, justificado. Só que sem esse contexto, tu vais para uma reunião de discutir instrumentação e tomas paulada porque... Mas o que é que está acontecendo aqui? A instrumentação não funciona. Por que é que eu estou gastando dinheiro nisso? Então, é um clássico. Eu adoro esse tipo de situações. Portanto, em termos de... E também falando aqui, já tiveste alguma situação em que tu tiveste que improvisar aí? Tipo, tinhas que fazer uma solução aí, tinhas que resolver um problema e tiveste que improvisar lá no campo, ou alguma situação. Eu sei porque na instrumentação, quando vais para campo, isso nem sempre é como a gente pensa que é, né? Várias vezes, André. Assim, o que eu posso comentar é, assim, as obras assim mais... Podes comentar. Nessas obras mais distantes, mais remotas, assim, obras de infraestrutura geralmente são lugares bem complicados a gente trabalhar, né? Realmente não tem infraestrutura nenhuma ali, né, perto, né? Às vezes falta material, né? Falta tudo, né? É difícil de chegar. Então, assim, já teve casos ali que faltou, por exemplo, preciso de uma bentonita para instalar um piezômetro. E na região você não encontra fornecedor, bentonita só vem lá só encontrava aqui em São Paulo, e para chegar lá no Nordeste são um mês aí. Então a gente acabei testando ali na época fazer o preenchimento do furo com grout e tal, né? Fazer o fully grouted em vez de fazer só o sandpack. Isso, então, né, foi uma economia que a gente fez ali, né? Então, adaptações desse tipo sempre tem, né? Cada obra tem uma exigência. Tem uma exigência, tem um aspecto novo ali a ser considerado, sabe? Não tem problema, desde que tu sigas os critérios técnicos e vai-te dar um bom resultado e está bem instalado, isso aqui mas para falar que muitas vezes as pessoas vivem amarradas o projeto diz isto, eu tenho que fazer isto aqui. Às vezes é preciso entender como é que o instrumento funciona, para depois assim, olha, se eu fizer esta alternativa não vai afetar o produto final. Portanto, quando eu falo improvisar, a gente está no Brasil, em Portugal conhecido como desenrascão-se, no Brasil conhecido como gambiarra, também conhecido como improviso técnico. Portanto, é um improviso técnico, mas é com consciência do que está sendo feito, não é? Portanto, é tendo conhecimento de como é que as coisas funcionam que nos permite fazer isto aqui para resolver muitas vezes questões logísticas que são complicadas num país como o Brasil com essa dimensão. Várias vezes eu já tive problemas de falta bentonite. Isso é o clássico dos clássicos. E não é porque às vezes é falta de planejamento, às vezes o furo a gente está injetando e ele está consumindo mais, é um material mais poroso, aí o negócio não fecha, aí é preciso gastar mais calda do que está à espera. Portanto, a coisa não é tudo como a gente pensa que vai acontecer. Portanto, qualquer projeto de engenharia, instrumentação, ainda mais específica, porque às vezes, tem certos produtos que são até mais difíceis de encontrar, certo? Seguindo nessa saga aí, se tu tivesse, assim, imaginamos, a gente está a falar da realidade brasileira, não é? Tu tens o contexto, mas tu achas que tem uma grande diferença do que tu vês lá fora e o que tu vês aqui no Brasil? Por exemplo, se tivesse trabalhado lá fora, o que é que tu gostarias de conhecer? O que é que gostarias de fazer? O que é que tu vês lá fora que aqui não se faz tanto? Eu acho que lá fora o pessoal tem mais acesso às novas tecnologias do que a gente aqui, né? Aqui, para você ter uma ideia, para a gente poder trazer um equipamento importado, só a carga de imposto que incide sobre esses produtos chega a 1,4, 1,5, né? 150 vezes o valor do produto. Então, a gente paga mais imposto do que no produto em si, sabe? Exatamente. Então, esse acesso... para as pessoas entenderem assim, o produto custa X na origem e ele chega aqui a 2,5x, ou 1,5 o Dani está aqui falando, significa que com a carga tributária em cima, o mesmo piezômetro que o americano custa X, o brasileiro compra por 2,5. É importante que as pessoas tenham noção disso, que uma das grandes barreiras que nós temos na instrumentação é o facto de a gente ter importar com o tempo de avanço, e ainda enfrentar essa questão de custo, mais taxa de câmbio. Porque se eu fecho o contrato hoje é uma coisa e às vezes 6 meses depois, que é quando realmente o projeto vai fechar e a gente faz a importação, é outro. Portanto, realmente isso ainda com a variação cambial, né? Variação cambial tu tens acesso, né?
Então, que o pessoal lá fora, eu vejo que eles têm mais possibilidade de estar usando, né, essas novas tecnologias, sabe? Tem acesso, um acesso mais facilitado, né? E com base nisso, eu acho que eles têm, os profissionais lá, né, têm uma capacitação melhor, têm experiências melhores, assim, para compartilhar, né? Então, Como tem mais acesso a essas tecnologias, sim, eles acabam tendo mais dados, mais experiência, mais sim. coisas para aprender, para se especializarem nessa área, não é? Porque Então o que eu gostaria de ter, uma experiência que eu não tenho, eu gostaria de ter, é realmente poder trocar, né, poder atuar também numa obra internacional aí, tendo acesso a essas tecnologias de ponta, mas também trocar experiências com o pessoal lá de fora, né? acho É, que, o- sem dúvida, eu acho que é legal. Principalmente, muitas vezes, eu acho que das experiências que nós temos aqui e contatos que eu tenho lá fora, quando a gente explica, por exemplo, esta questão de monitoramento de encostas, aquela situação que nós mostramos aqui de acesso às casas é algo que lá fora as pessoas não conseguem entender, não é? Tipo, a questão de como tu acedes às casas, questões da comunidade, porque é que as pessoas estão ali em cima do morro, entende? Eu acho é, que é a grande questão. Elas não estão ali por escolha, elas estão ali porque foram empurradas para ali, não é? Infelizmente. E a gente explica esse contexto e depois o esforço que nós temos e eles, cara, o pessoal fica fascinado de como é que a gente consegue fazer na mão furos de 20, 30 metros. Eu assim, cara, como é que tu fizeste esse negócio? Olha, como é que vocês chegaram na casa dele? Nossa, estás no quintal do vizinho e a gente tem que explicar isso aqui. E eles dizem assim, vocês, cara, vocês são uns heróis para fazer esse negócio. Amigo, eu acho que tem as trocas, portanto, tanto podemos absorver esse conhecimento técnico lá de fora, como eles também vê o esforço e a resiliência que o pessoal tem aqui para conseguir levar para a frente, mesmo com todos os custos e câmbios e afins, não é? Eu acho que uhum. acho que é isso aí. Mas, por exemplo, mesmo que estás a falar assim, acesso a isso, mas, por exemplo, lá fora também vês muito mais software. Por exemplo, que conseguem compilar todas as informações, sistemas que pegam. O que é que tu achas disso aí? Desses softwares agora que basicamente pegam em todos os dados e junta tudo na mesma plataforma e tu consegues ter uma análise mais... Isso é maravilhoso, né? Hoje a parte de software tá muito evoluída, né? A gente consegue visualizar tudo numa plataforma só, cadastrar Prática. alarmes, montar, extrair relatórios, então é sensacional, né? Pena que a gente ainda não... Tem poucas empresas aqui no Brasil ainda, né? Que capazes ali de fazer uma coisa parecida, né? Está a falar em termos de software, Em termos de em termos de software. software. Em termos de instrumentos, infelizmente a gente não tem não tem fabricantes nacionais ali, né, Salvo raras exceções, não é? Mas que é muito possam específico. fabricar instrumentos na mesma qualidade, né? Não, né? Experiência de lá fora, não é? Exatamente. Eu acho que sim, eu espero que futuramente aí com a divulgação, né, com chamando mais atenção aí para a parte de monitoramento, de risco, né, de, de obra mesmo, Uhum. acabe trazendo o interesse né, de investidores ali, de pessoal que queira desenvolver alguma coisa nacional, né? Isso. E ampliar o uso da tecnologia no nosso mercado. E já me estão chamando aqui a dizer que o nosso tempo está limitado, portanto, partindo para os nossos finalmente e considerações finais, Denis, de toda a sua sabedoria e experiência, se tivesse alguém começando agora, um jovem, qual seria o conselho que tu darias para alguém que está começando agora na instrumentação geotécnica ou pode-se vir a interessar pela instrumentação geotécnica? Eu acho que assim, estude bastante, se permita, né, a participar de todas as oportunidades que surgirem em campo, sabe? Não só de escritório, mas ir para o campo ver, pegar no material, sentir, né? E depois analisar isso aí de forma crítica, assim, não aceite qualquer coisa, né, como verdade absoluta, né? Questione tudo e procure entender o porquê, né, daquela resposta, por que o instrumento está trabalhando assim. Eu acho que é interesse, é força de vontade, né, querer aprender. Eu acho que seguindo esses passos aí tem tudo para crescer, Tem tudo para dar certo, não é? tudo para dar certo. É um mercado fascinante, assim, né, um ramo fascinante da engenharia geotécnica, que é um aprendizado todo dia. São novas tecnologias surgindo ano a ano aí, a gente tem que ficar se Se atualizando, né? atualizando, não é?
E isso, para mim, é motivador, é fascinante. Então, é um mercado que eu estou sempre aprendendo, sempre implantando coisa nova. E eu acho que quem vier para essa área aí vai gostar muito, vai, vai evoluir bastante aí, profissionalmente como engenheiro. Muito legal, cara, muito legal. Estamos chegando aqui nos nossos minutos finais. Só aquela pergunta clássica de podcast no final, aquela pergunta existencial filosófica. Se tu pudesses resumir a tua experiência na instrumentação geotécnica em uma palavra, qual seria? Acho que persistência. Persistência seria a palavra aí, né? Acho que todo mundo está entendendo a mensagem. Não desistir na primeira dificuldade, né? O papel aceita, como fala, o papel aceita tudo, o projeto aceita tudo, né? Mas a implantação em campo é complicada, exige muito esforço pessoal, assim, sabe? Então não é qualquer um que aguenta, assim, né, esse trabalho. Cara, muito legal. Eu acho que, cara, foi sensacional o nosso episódio de abertura, cara, por motivos pessoais e também profissionais para quem gosta desta área, cara. Foi muito bom ter-te aqui. Fiz questão que fosses o primeiro a vir aqui no podcast, por ser toda a experiência que tiveste e os insights que tens, não é? E tu sabes muito bem de o que é que custa, não é? Eu acho que vocês viram nas imagens, não é? O Denis foi uma pessoa que também me ensinou essa coisa de tu tens que ir para a obra e tens que pôr a mão na massa. Tem que ir lá, tem que entender como é que funcionam as coisas. E nós aprendemos, muitas das coisas que eu aprendi, cara, fomos para o túnel de madrugada, fomos para a obra de madrugada, porque o inclinómetro estava vibrando de manhã de uma maneira e à noite estava vibrando de outra. Já fui ver salas de carga de madrugada quando a gente estava a fazer lá aquele projeto lá no estado de Corinthians. Os corintianos aqui não está seguro, a cortina está a funcionar normalmente, pode ficar tranquilos. Cara, mas é isso, cara. É esse tipo de persistência e resiliência. Eu acho que é a grande mensagem, não é? E capacidade crítica. Olhar para os dados e entender se aquilo realmente faz sentido ou não faz. Eu acho que isso aí é a essência da coisa. E depois vai crescendo, cara. Novas tecnologias são fascinantes. Tem um monte de coisa legal por aí, cara. Desde as coisas manuais, automatizadas. Tem muita coisa para aprender. E é isso que eu espero que aqui o canal contribua, não é? Trazer essas informações. Saber onde é que vocês podem buscar essa informação, não é? Portanto, temos aqui o podcast onde nós vamos partilhar estas experiências. E depois também temos o canal, não é? Que está funcionando em paralelo. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa audiência. Se inscrevam no canal, apertem no sininho, apertem o sininho e subscrevam o canal, vai nos ajudar bastante. E muito obrigado pela vossa audiência e até à próxima.